Olá, meu irmão, minha irmã, família PIB Natal querida. Quero saudar a você, quero saudar a sua família na manhã deste domingo, dia 14 de março de 2021, desejando sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua vida, as bênçãos preciosas do Senhor. Sinta-se bem-vindo para este momento da nossa escola bíblica virtual. É um prazer contar com a sua companhia, contar com a sua atenção por alguns minutos para juntos adorarmos ao Senhor, juntos orarmos a Deus e juntos também estudarmos e aprendermos da palavra do Senhor. Quero ler com você nesta manhã o Salmo de número 57. Eu estou usando aqui a versão King James, uma versão bastante fina, uma letra bem miúda, bem pequena, e por isso que ela é fina desse jeito. Eu quero ler para a sua reflexão, para a sua meditação, o Salmo de número 57. Assim nos diz esta palavra do Senhor. Sê misericordioso para comigo, ó Deus. Sê misericordioso para comigo, pois minha alma confia em ti. Sim, na sombra de tuas asas farei o meu refúgio, até que estas calamidades tenham passado. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que realiza todas as coisas por mim. Ele enviará do céu e me salvará da vergonha daquele que quer me engolir. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que são incendiados, os filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua uma espada afiada. Sê tu exaltado, ó Deus, sobre os céus, que a tua glória esteja sobre toda a terra. Eles prepararam uma rede para os meus pés. Minha alma está prostrada. Cavaram uma cova diante de mim. No meio dela, eles mesmos estão caídos. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Eu cantarei e darei louvores. Acorda, minha glória. Acordai, saltério e harpa. Eu acordarei cedo. Te louvarei, ó Senhor, entre os povos. Eu cantarei a ti entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Sê tu exaltado, ó Deus, sobre os céus. Esteja a tua glória sobre toda a terra. Amém. Louvado seja o Senhor, que assim seja, meu irmão, que assim seja, minha irmã. Quando eu leio esta palavra e este versículo primeiro que diz: sê misericordioso para comigo, ó Deus, sê misericordioso para comigo, pois minha alma confia em ti. Sim, na sombra das tuas asas farei o meu refúgio, até que estas calamidades tenham passado. Quando eu leio esta palavra, meu irmão, minha irmã, eu não posso deixar de lembrar que vivemos dias de calamidade, vivemos dias de dor e de tristeza. Enquanto eu gravo para você essa palavra, na tarde de sábado, dia 13, há o registro oficial de 275 mil óbitos em função da Covid-19. Um momento triste para a nossa nação, um momento de dor para muitas famílias, um momento de calamidade para muitos que choram, para muitos que lamentam. E nós, meus irmãos, precisamos estar clamando ao Senhor e fazendo o que o salmista recomenda: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que realiza todas as coisas por mim. Este, meu querido irmão, minha querida irmã, é o tempo de clamar, é o tempo de buscar o Senhor, é o tempo de invocar o nome do Senhor. Mas como diz o final deste salmo também,
Acorda, minha glória, acordai, saltério, acordarei cedo, eu te louvarei ao Senhor entre os povos, eu cantarei a ti entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Sê tu exaltado, ó Deus, sobre os céus, esteja a tua glória sobre toda a terra. A despeito de toda a calamidade, a despeito de toda a dor, todo o sofrimento e toda a tristeza que tem atingido pessoas queridas, gente próxima, gente distante, gente conhecida, a despeito de tudo isso, que não nos falte a fé, que não nos falte a capacidade de esperar, de clamar e de buscar o Senhor e de encontrar nele alento para os dias difíceis que vivemos. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu conclamo a você, eu convido a você, ore ao Senhor, busque ao Senhor, entregue-se ao Senhor e confia no seu socorro. O pior há de passar. O Senhor há de fazer com que os dias sombrios que vivemos fiquem para trás e haverá de fazer raiar um novo dia, um novo tempo, um momento de novas alegrias. Eu quero convidar você para orar neste instante. Você pode parar o que estiver fazendo agora, curvar a sua cabeça e orar ao Senhor conosco neste momento. Pai, eu quero bendizer o teu nome, quero dar graças por esta manhã, louvar ao teu nome pela semana que passou, engrandecer a ti pela nova semana que iniciamos neste domingo. E este, ó Deus, é o dia que o Senhor fez, dia para que nós nos alegremos e nos regozijemos em tua presença. Pai, eu clamo ao Senhor conforto para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão sobrecarregados, para aqueles que estão abatidos. Ó Deus, eu peço ao Senhor que nesses dias de calamidade, o teu Espírito não cesse, ó Deus, de consolar os que choram. O teu Espírito não deixe de confortar as almas cansadas e abatidas, e que o Senhor faça passar os dias de lágrimas, ó Pai, que o Senhor faça chegar um novo tempo, um tempo de alegria e de refrigério. Deus, eu peço o quebrantamento do Senhor para o coração do teu povo, para o coração de cada um dos nossos irmãos em Cristo, que fazem parte desta família. Eu clamo ao Senhor que traga quebrantamento ao coração do povo brasileiro, da Igreja do Senhor no Brasil, que o Senhor produza arrependimento no coração de nossas autoridades, no coração de nossa gente, e assim, ó Pai, as pessoas se voltem para Ti, se arrependam dos seus pecados, e o Senhor faça passar esta pandemia, que tem sido uma verdadeira praga em nossa nação, destruindo lares e famílias. Pai, em nome de Jesus, faze passar os dias de lágrimas, faze chegar um novo tempo de alegria, um tempo de regozijo, mas que o Senhor não nos deixe faltar a graça da fé, a graça de esperar e de confiar no Senhor, como diz o salmista, que a nossa alma se alegre, se regozije e cante louvores a Ti. Muito obrigado por este domingo. Abençoa-nos em cada ato dessa escola bíblica, do culto da noite, e que cada família da Tua igreja esteja sendo visitada pelo poder grandioso do Senhor. É a minha oração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Louve a Deus, cante louvor ao Senhor conosco neste momento. E na sequência teremos nossa chamada para a IBV e também o tempo dedicado aos dízimos e às ofertas. Continue conosco, adore ao Senhor neste momento.
pega o computador da mamãe, pega o computador do papai e vai pra escolinha bíblica! E a segunda novidade é para todo mundo. Quando a musiquinha toca, todo mundo pode ofertar. Eu já tô no celular aqui da mamãe, ó, ofertando. Tchau! Amém. Louvamos a Deus por todo aquele que pôde contribuir, que pôde ofertar, que pôde dizimar nesta manhã. Ao Senhor dediquemos agora, meus irmãos, a nossa gratidão pela oportunidade e privilégio de ofertar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada pessoa que pôde aproximar-se do Senhor em forma de entrega, em forma de renovação de compromisso, em forma de dedicação do seu dízimo, da sua oferta. Pai, em nome de Jesus, transforma a entrega de cada um em um ato de adoração sincero, um ato de adoração de coração contrito e quebrantado, e abençoa os teus filhos, ó Deus. Abençoa cada um que com alegria oferta e dizima para a obra do Senhor, e que o Senhor esteja suprindo as necessidades de cada um dos nossos irmãos e também de toda a tua igreja. Muito obrigado, Pai, pela graça do Senhor que não tem faltado no lar e na família dos teus filhos. Nós te suplicamos e agradecemos por este momento. Mas também eu peço a bênção do Senhor para o tempo de estudo em nossa escola bíblica, que a palavra desta manhã tenha um lugar especial no entendimento do coração dos teus filhos. Faz-nos sensíveis para compreender e ilumina o teu filho na ministração da aula desta manhã. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique agora, meu irmão, minha irmã, com mais um tempo de louvor, de adoração ao Senhor e, na sequência, mais um estudo da palavra do Senhor. Que você possa participar, possa interagir, possa deixar os seus comentários, deixar aí o seu reconhecimento de que está compreendendo a palavra ensinada e possa, deste modo, dar aí também o seu retorno aos nossos professores, ao nosso professor desta manhã. Deus nos abençoe em mais este tempo de estudo da sua palavra.
dia a todos vocês que têm acompanhado a nossa escola bíblica virtual. É um grande prazer, uma grande alegria se dedicar ao longo dessas semanas a encontrar maior coerência e maior compreensão daquilo que os evangelhos têm tratado. Nós estamos estudando esse livro, Como Deus se Tornou Rei, do N.T. Wright, e no último domingo o professor Nelson trouxe o estudo da primeira parte do capítulo 4, e hoje nós vamos dar prosseguimento. Pessoalmente tem sido muito instigante para mim, semanalmente, depositar um pouco mais de atenção, um pouco mais de reflexão sobre a grande história que está sendo contada no Evangelho de forma variada pelas várias óticas dos evangelistas e com as várias ênfases que eles trazem. E certamente isso é precioso para a minha vida devocional, mas também precioso para a maneira como eu vejo a história que Deus vem construindo como um todo, desde a criação, passando por Israel e chegando em Cristo no seu ápice, e a partir daí essas boas novas do Evangelho alcançando todas as nações. A forma como nós integramos essa história é essencial, e assim como tem sido para mim, eu acredito que também é para você válido o esforço de dedicar um pouco mais de atenção, de um pouco mais de dedicação a esse estudo mais aprofundado dos evangelhos. Eu espero que isso tenha abençoado, esteja abençoando a sua vida, assim como tem abençoado muito a minha vida nessas últimas semanas. Bom, na primeira parte do capítulo 4, a gente viu como o Antigo Testamento nos passa uma sensação de história inacabada. A história, independente de como você lê a ordem, seja como na tradição cristã indo de Gênesis a Malaquias, ou como na tradição judaica indo de Gênesis até o livro de Crônicas, a história parece não ter um ponto final no fim do Antigo Testamento. Parece que sim tem um ponto de interrogação. Ela é marcada por inícios gloriosos, como a criação, o chamado de Abraão, o reinado de Davi, mas há um constante declínio na história do povo de Israel. A desobediência, a punição de Deus, o exílio, e no momento de grande necessidade se pergunta como é que Deus vai operar para trazer redenção e libertação para esse povo. Nós não vemos esse grande momento esperado pelo povo, profetizado por Jeremias, profetizado por Isaías, mas que ainda não encontra o pleno cumprimento da expectativa profética na história do Antigo Testamento. E é importante a gente perceber que essa história e esse ponto de interrogação tem a ver de forma assim mais do que próxima, importante e fundamental com a maneira com que nós damos sentido ao Novo Testamento, com que interpretamos o Novo Testamento e a história a partir de Cristo. Por quê? A gente não pode pular de Gênesis 3 para Mateus 1. Em outras palavras, a gente não pode contar a história da criação e da queda e simplesmente ler diretamente a história de Jesus como se houvesse um vácuo de alguns milhares de anos a respeito da história e da teologia, da revelação que Deus construiu por meio da nação de Israel ao longo das várias gerações. A gente precisa perceber que existe um contínuo histórico e, principalmente, existe um contínuo da ação de Deus para trazer o seu plano de redenção para o mundo todo por meio da história de Israel. E essa é uma mensagem que será repetida várias vezes na nossa reflexão de hoje por vários motivos diferentes que é colocado pelos evangelistas. A história de Jesus é o ápice da história de Israel. A história de Jesus é o ápice da história de Israel. Bom, entrando então na segunda parte do nosso capítulo, a gente começa a análise por Mateus, e a grande ênfase do evangelista Mateus é que a história alcança a sua meta em Jesus. E isso não parece ser muito óbvio quando você abre a Bíblia e começa a ler Mateus, e logo no capítulo 1 encontra um monte de nome, várias gerações, a descrição da genealogia de Jesus que não lhe remete a basicamente nada. Não são nomes que estão constantemente na sua imaginação, na sua lembrança, na sua memória, aquilo que Mateus está colocando aqui, e não parece fazer sentido que para uma história tão importante, Mateus tenha separado tanto espaço para simplesmente ficar narrando a genealogia de Jesus. Mas isso é porque você está lendo hoje, 2021, ou seja, lá quando você estiver vendo essa mensagem, essa escola bíblica,
a partir de uma mentalidade bastante secularizada, como é comum do nosso tempo no Ocidente, no Brasil, provavelmente, ou pelo menos você é capaz de entender a língua portuguesa, então você faz parte de um universo de cultura, de língua, de momento muito diferente de um judeu do primeiro século. E para um judeu do primeiro século, aquilo que Mateus está fazendo aqui faz todo sentido. E eu espero, por meio da leitura desse texto e da explicação de alguns pontos essenciais, que eu possa mudar a sua perspectiva a respeito da importância da genealogia de Jesus nesse ponto. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, e a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 17. Mateus 1, do 1 ao 17. É um grande trava-língua, eu espero que eu não fique muito enrolado, mas como você também vai estar com o texto em mãos, vai poder acompanhar aí sem muita dificuldade. Eu vou ler na NVI e você acompanha na versão que você tem em mãos. Diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio da Babilônia até o Cristo. É importante a gente perceber que para um judeu do primeiro século que lia as palavras de Mateus e para os contemporâneos de Jesus, o exílio não tinha acabado. Sim, eles estavam de volta na terra que Deus havia prometido a eles. Sim, eles tinham reconstruído o templo, mas eles continuavam basicamente como escravos na própria terra. E muito importante, eles eram dominados por pagãos. Como compreender, sendo você um judeu do primeiro século, ouvindo as histórias de Abraão, Isaque e Jacó, ouvindo do grande poder com que Deus libertou o povo do Egito, e sabendo que o Deus Criador de todas as coisas é o seu Deus, o Deus que adotou você como um povo, e você está sob o domínio de povos pagãos. Para muitas pessoas, eles eram simplesmente escravos na própria terra que ainda viviam o seu exílio. E como coloca Neemias 9:36 esse sentimento de muita clareza: vê, porém, que hoje somos escravos, escravos na terra que deste aos nossos antepassados para que usufruíssemos dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Então perceba que o povo estava na própria terra, mas o povo ainda se via como cumprindo o tempo do exílio que Deus havia submetido Israel. E um capítulo importante para a gente entender essa questão do tempo de exílio é Daniel 9. Boa parte dos estudiosos compreendem que esse texto ele está datado ali, situado no início do século II a.C. E essa redação final de Daniel, registro final, demonstra o sentimento do povo, que também foi o sentimento do profeta no seu tempo, no tempo em que ele esteve lidando com o exílio na Babilônia, e a expectativa era que esse exílio acabasse depois de 70 anos.
o prazo de 70 anos profetizado por Jeremias não teria acabado, foi essa a oração com que Daniel pergunta para Deus se o tempo do exílio, o tempo do castigo do povo por conta da sua idolatria e do seu pecado não havia cessado. E qual foi a resposta? É aquilo que a gente encontra lá em Daniel 9, dos versículos 1 a 3, e também a gente vai ler do 20 ao 24. A resposta é que não era 70 anos de exílio, mas 7 semanas de 70 anos, ou seja, 490 anos era o tempo que o povo iria esperar. Daniel 9, 1 a 3 e 20 e 24 diz assim, abre aí a sua Bíblia e acompanhe a leitura. Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor de seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Não 70 anos, mas 70 semanas, e aqui é preciso entender semanas de anos, não em dias. 70 semanas de anos, 490 anos, deveria ser o tempo esperado pelo povo para que Deus trouxesse o fim do período do exílio. Que dura notícia para quem esperava que o exílio acabasse depois de 70 anos. Mas, ao mesmo tempo, essa mensagem não traz apenas o sentido de dureza, mas também de esperança. Por quê? Um ponto que era muito claro para o judeu que pensava no número 7 como um ciclo de tempo perfeito para a conclusão de algo, simplesmente a simbologia para a perfeição de alguma coisa, a gente precisa ler essas 70 semanas de 7 anos cada uma, como sendo também um tempo em que o seu fim traria uma conclusão ou uma libertação proporcional ao período de espera. Por exemplo, a cada 7 semanas deveria existir um dia de descanso, o 7º dia seria de descanso, Shabat. A cada 7 anos deveria ter um ano sabático, também de descanso. A cada 7 vezes 7 anos, ou seja, a cada 7 ciclos de 7 anos, deveria existir um ano de jubileu. O 49º ano deveria ser um ano de jubileu. E o que era o ano do jubileu? O ano do jubileu, você vai encontrar isso lá, salvo engano, em Levítico 27, era o ano em que deveria existir a libertação de escravos. Era o ano em que as terras de uma família que haviam sido vendidas, talvez em diversos negócios ao longo do tempo, deveria ser restituída para essa família. Era um ano em que um reequilíbrio das relações sociais precisava ser estabelecido por ordem divina. Isso, em tese, é o que o povo deveria fazer. Essa é a ordem de Deus, aquilo que ele estabeleceu em sua lei. Isso foi uma grande inovação social na antiguidade. Definitivamente, essa não era uma condição, uma situação que Israel aprendeu a fazer pelo exemplo dos outros povos, mas foi um ponto inusitado em que Deus manifesta na sua lei a necessidade do descanso semanal, do ano sabático e também do ano de restituição, de restabelecimento do equilíbrio social. A compra e a venda implacável de terras e, obviamente, de pessoas não podia ser a palavra de Deus no meio do povo. Agora, pensando nesses ciclos de 7 anos e 70 semanas
70 ciclos de 7 anos. Nos soa que a Bíblia e essa profecia, a revelação de Gabriel para Daniel, está querendo transmitir que depois de um período tão longo deveria existir o jubileu dos jubileus. Depois de 70 ciclos de 7 anos, a expectativa de redenção que existia naturalmente para aquele que havia sido escravizado e sabia ou esperava que fosse liberto no ano do jubileu, agora para um ciclo tão longo e um exílio determinado para todo o povo, então a expectativa de redenção era muito maior. O desejo e a mensagem passada pela profecia é que, ao fim desses 490 anos, o povo veria uma redenção como nunca tinha visto até ali. E Mateus aponta justamente para esse ponto, essa expectativa de que Jesus completa o tempo em que o exílio chegaria ao fim e a grande redenção entraria em ação no cumprimento da promessa de Deus. E Mateus conta o tempo não em anos, mas em gerações. Veja que ele faz questão de contar 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia e 14 gerações do exílio até Jesus. E a gente vê 3 blocos de 14 gerações, ou trocando em miúdos, 6 ciclos de 7 gerações. E Jesus, ele inaugura o 7º ciclo de gerações. Jesus é esse grande fechamento dos ciclos de gerações ou de contagem de tempo que o povo deveria aguardar a fim de que o Senhor trouxesse a redenção. Ele é o jubileu em pessoa. Não é simplesmente um ano, não é simplesmente um período particular, mas a pessoa de Cristo representa o jubileu. E a plenitude dos tempos tem a ver justamente com esse tempo em que Deus prometeu que o exílio de Israel chegaria ao fim, e ele chega ao fim por meio da pessoa de Jesus. Em Mateus 1:21, a gente vê a referência de que ele é aquele que salvará o povo dos seus pecados. Ele é aquele que salvará o povo dos seus pecados. E para um judeu daquela época, vale ressaltar, e em muitos momentos a gente faz essa referência para um judeu daquela época, em contraposição à nossa leitura atual, é que a mentalidade deles era completamente diferente. A expectativa de um judeu do primeiro século é completamente diferente da nossa expectativa. As ideias que nós levamos para o texto é muito diferente das ideias que eles levavam para o texto quando eles liam as profecias e esperavam pela realização das profecias. Quando eles percebem que por meio de Jesus o povo seria salvo dos seus pecados, então aquilo que está em jogo não é simplesmente a salvação pessoal, o perdão pessoal dos pecados, mas é a libertação de Israel do seu exílio. O perdão de pecados que veio por meio de Jesus representa então o fim desse longo período que o povo esteve debaixo da punição de Deus devido à sua idolatria e o seu pecado. Quando a gente lê os textos de Isaías, que certamente aquelas pessoas devem ter ouvido, lido, meditado diversas vezes, esperando pelo cumprimento da palavra de Deus, e também Lamentações, a gente vê o seguinte: Isaías 40, 1 e 2. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Isaías não estava falando de algo que se cumpriu no seu tempo, ele estava profetizando algo que iria se concretizar. Esse tempo irá chegar a Jerusalém. Consolem o meu povo, diz o Senhor, diz o Deus do povo de Israel. E Lamentações 4, versículo 22 diz assim: Ó cidade de Sião, o seu castigo terminará. O Senhor não prolongará o seu exílio. Mas, ó terra de Edom, ele punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. Ou seja, o tempo é determinado por Deus, mas não será estendido além daquilo que tinha sido determinado pelo Senhor. Quando nós lemos esses dois textos e começamos a ler o texto de Mateus, a gente percebe que Mateus está retomando todas essas profecias, tanto de Isaías como de Jeremias, e está colocando Jesus como esse momento chave da história de Israel.
E Jesus é um momento-chave não simplesmente porque ele repete alguns atos que nos lembram de figuras importantes do povo de Israel. Por exemplo, é muito citado como Jesus é semelhante ao Moisés, a figura de liderança e a figura por meio de quem Deus trouxe a lei e a sua revelação em Moisés, no monte, quando ele recebe da parte de Deus tudo aquilo que ele escreve nas tábuas da lei, tudo aquilo que ele transmite ao povo. E Jesus faz isso também no Sermão da Montanha. Jesus interpreta a lei, Jesus instrui o povo e relembra o papel que Moisés desempenhou no começo da constituição daquele povo na saída do Egito. E Jesus também lembra a Davi no momento em que ele traz respostas aos críticos de suas atitudes no sábado. Jesus relembra Jacó, que foi o pai das 12 tribos, no momento em que ele chama os 12 discípulos. Jesus relembra Elias e Eliseu no momento em que ele opera a cura e que ele também opera a ressurreição, como no caso de Lázaro. É importante a gente perceber que Jesus tem essa clara relação com figuras que são importantes no Antigo Testamento, mas mais do que fazer um flashback, do que lembrar pessoas que foram importantes para a história, Jesus ele retoma todas essas linhas da história, todos esses fios da história de Israel para trazer uma conclusão à história, para trazer a história ao seu ponto máximo, ao auge da história de Israel e para dizer o exílio chegou ao fim, o tempo esperado de redenção e libertação do Senhor agora chegou para Israel. E Mateus conta essa história como sendo algo tanto necessário como inesperado. Necessário é fácil de entender. Se o povo estava em exílio durante tanto tempo e esperava o cumprimento, é fácil perceber que eles não alcançariam essa libertação simplesmente pelo próprio esforço. E inesperado porque a maneira pela qual trouxe essa libertação não foi antecipada por nenhum dos apóstolos, não foi antecipada por nenhum dos contemporâneos de Jesus, não foi antecipada por ninguém. A história, ela tem uma guinada surpreendente. A história de Jesus é uma história de resgate, redenção e plenitude da história de Israel, como Deus sempre avisou que iria fazer, mas como não podia ser antecipado por ninguém que leu e prestou atenção naquelas profecias e não conseguiu perceber que aquilo que Deus estava construindo era uma história como aquela que de fato Jesus manifestou. Mas quando a gente ouve essas questões de relevância e de auge da história de Israel, naturalmente você pode se perguntar por que a história de Israel é uma história tão importante para todo mundo? Qual é a relevância da gente estudar isso e dar tanta atenção a esses fatores da história de um povo que nem era tão grande assim, que nem tinha um território tão expressivo assim, e que, como todos os outros, tem suas peculiaridades, particularidades. Esse é um ponto fundamental para a gente entender o Novo Testamento. De acordo com as antigas escrituras judaicas, com o nosso Antigo Testamento e também com o nosso Novo Testamento, a Bíblia como um todo dá testemunho de que o Criador do mundo escolheu e chamou Israel para ser o povo por meio do qual ele redimirá o mesmo mundo que ele criou. O Deus Criador de todas as coisas escolheu redimir a sua criação por meio do povo de Israel. O problema de Adão encontra sua resposta por meio do chamado e da vocação de Abraão. A história de Israel é o coração da história mundial. No momento em que nós vemos a eleição de Deus de chamar e constituir um povo para que por meio dele ele trouxesse redenção para toda a sua criação, essa percepção nos permite perceber que a história de Israel é o coração da história mundial. E esse é um fato fundamental para a gente ler o Novo Testamento. Não tem como a gente pensar na história que Mateus, Marcos, Lucas e João contam simplesmente colocando o pano de fundo na história mundial, na história de todos os povos ou na história de qualquer povo. Ainda que essas notícias alcancem todos os povos e a obra de Cristo tenha efeito sobre todos eles, a história com a qual ele está se conectando de forma direta e é o meio pelo qual Jesus cumpre o que está escrito, é a história de Israel e por isso ela merece muito da nossa atenção.
E aí a gente vai seguir para o Evangelho de Marcos e perceber qual que é a ênfase que ele traz. E a gente percebe que com Marcos a história recebe um pouco mais de atenção na irrupção, nesse começo de um novo mundo de Deus. Veja, todos os evangelistas vão tocar nesse ponto de que Jesus é o auge da história de Israel. E Marcos faz isso ao seu próprio modo, citando Isaías e Malaquias logo no começo. Eu vou reler os textos de Malaquias 3:1 e de Isaías 40 e também 42, e depois você vai prestar atenção na leitura de Marcos 1 e perceber como ele está retomando todas essas questões e expectativas messiânicas, assim como Mateus fez ao seu próprio modo. Malaquias 3:1 diz assim: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 43. A gente leu Isaías 40, versículos 1 e 2, quando estava pensando no Evangelho de Mateus. Agora, o versículo seguinte, Isaías 43, diz assim: Uma voz clama, no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isaías 42, versículo 1. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. E agora a gente vai ler o Evangelho de Marcos, os versículos 2 e 3, e depois os versículos 9 e 11, você vai perceber como Marcos está chamando a nossa atenção de novo para aquelas profecias como uma forma de dizer: preste atenção nessa história, porque aqui se cumpre a grande expectativa que nós viemos nutrindo há séculos e encontra suas respostas em Jesus. Marcos 1, 2 e 3 diz assim: Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Versículo 9 a 11. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Deus, ele havia prometido fazer algo dramático, e isso é também algo que merece aqui um pouco mais da nossa explicação e atenção. Jesus, ele não vem no ponto da história de Israel em que as coisas já estavam progressivamente melhorando. A tendência é o sentido inverso, as coisas estavam ficando cada vez mais críticas, o povo voltou para a terra, mas permanecia escravizados, o tempo passava e a grande libertação esperada não chegava. Então, Deus age de uma maneira dramática na história de Israel. E Deus falou que ia fazer algo inesperado e fez. É interessante como esse paradoxo está sempre presente em Marcos e também nos outros. Deus falou, mas não foi antecipado por ninguém. É cumprimento de profecia, aquilo que Jesus faz e realiza por meio dos seus atos, mas não como as pessoas imaginavam que essas profecias seriam cumpridas. Juízo e misericórdia eram pensados como duas coisas diferentes. Em dois momentos, possivelmente por duas pessoas, figuras diferentes trariam o juízo e a misericórdia da parte de Deus para o povo. Mas essas coisas são juntadas, são colocadas na mesma pessoa e nos mesmos atos, nas palavras, no ministério, na morte e ressurreição de Jesus, a junção do juízo e da misericórdia de Deus. O novo, que é esse momento da história de Israel, é algo que é planejado por Deus e que encontra o tempo certo em Jesus. Quando a gente vê lá no versículo 5 do capítulo 1 de Marcos, que o tempo é chegado, a gente percebe que esse plano que Deus estabeleceu encontra o seu tempo perfeito na encarnação de Jesus. Existe uma crescente revelação dentro do Evangelho de Marcos de que ele é esse Messias esperado, de que ele é aquele que havia sido aguardado pelo povo, até o ponto em que Pedro reconhece e confessa: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que está lá em Marcos 8, 29, e depois essa percepção é confirmada e testemunhada também por Pedro na transfiguração de Jesus, capítulo 9,
dos versículos 2 a 7. É interessante a gente perceber como esse lance da profecia que era esperada, que foi cumprida, mas que ninguém esperava que fosse cumprida assim, é tão clara na vida de Pedro, porque ele confessa que Jesus é o Senhor, ele vê a transfiguração, testemunha a transfiguração, mas quando eles estão entrando, pouco depois, pelo menos na narrativa de Marcos, em Jerusalém pela última vez, os discípulos estão brigando para ver quem é que iria se sentar à direita ou à esquerda de Jesus. Porque a mentalidade é que ele era o Messias. Se ele era o Messias, ele era o grande líder que traria a libertação do exílio contra Roma, contra todos os opressores. E Israel seria novamente uma nação estabelecida como uma forte monarquia. E não é esse o caminho que Jesus adota. Pedro, ele vê e ele testemunha essas coisas, mas ele não percebe que o caminho de cumprimento das profecias seria um rumo completamente diferente das interpretações que estavam no meio do povo naquela época. Não se esperava que o cumprimento das profecias envolvesse a morte do Messias. Marcos aponta que Daniel 7 e Isaías 53 também estão reunidos na mesma figura que traria a libertação. O sofrimento, o sacrifício estão envolvidos nesse juízo e na misericórdia de Deus. E com isso a gente percebe que aquelas profecias que estavam dia e noite rodando na cabeça de um judeu dedicado às Escrituras, e mesmo que não fosse tão dedicado assim, certamente conhecia as promessas para o seu povo, essas passagens elas precisavam passar por uma releitura diante daquilo que normalmente era interpretado na época de Jesus pelos judeus e pelos seus contemporâneos. Jesus exige essa releitura das Escrituras Sagradas. E aí o Evangelho de Lucas vai trazer justamente esse enfoque, que as Escrituras, que precisam ser relidas, elas também precisam ser cumpridas. Lucas enfatiza a necessidade de que essas coisas aconteçam. E é muito legal, muito interessante a gente ver a abertura dos longos capítulos ali do Evangelho de Lucas, colocando Jesus como esse rei triunfal, que é recebido pelo cântico de Maria, que é recebido com essa percepção de que Deus, enfim, trouxe o rei que nós tanto aguardávamos, e faz isso também pelo cântico de Zacarias. Deus, ele foi fiel à sua aliança e enviou um ungido que cumpriria todas as coisas que estavam escritas nos profetas. A gente percebe que Jesus faz uma própria referência que todas as coisas que estavam escritas a respeito dele tivessem que ser cumpridas no capítulo 22, versículo 37. Lucas 22, 37 traz essa alusão. Mas os apóstolos não viam essas coisas. Aprisionamento, novamente, julgamento, morte, não estava em direta associação com a interpretação que eles tinham a respeito do Messias. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Essas são as palavras naquele cenário em que Jesus se encontra com os homens a caminho de Emaús. Em Lucas capítulo 24, 21, eles dizem isso. Esperávamos que ele fosse redimir Israel. Ou seja, Jesus morreu. A nossa esperança da grande redenção, do grande ano do jubileu, não aconteceu. A decepção se instala no coração daqueles homens, como certamente se instalou no coração de muitos que seguiram a Jesus e acreditavam que, enfim, a libertação aconteceria. Os apóstolos também não viram isso. Os apóstolos abandonaram Jesus no jardim do Getsêmani. Pedro negou Jesus. Tudo foi por água abaixo. A grande expectativa em torno de Jesus se desfaz com sua morte. Ou, muito antes disso, se desfaz com a sua prisão. Roma colocou a sua mão sobre o Cristo que acreditávamos que traria a grande libertação. E a resposta de Jesus à decepção dos judeus é algo surpreendente. Veja o que ele fala em seguida, naquele mesmo capítulo 24, andando com aqueles homens. Ele, Jesus, lhes disse: como vocês custam a entender? E como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Perceba a ênfase de Jesus. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus explica as Escrituras e explica que morte e ressurreição
passam a ser vistos como coisas necessárias. Ele mostra que a correta interpretação deveria perceber que morte e ressurreição são elementos necessários. O plano para a redenção de Israel e a redenção por meio de Israel do mundo inteiro, na figura de Jesus, na pessoa de Cristo, exigia que aqueles eventos acontecessem. Para entender essas coisas, é preciso uma abertura de mente dos discípulos. É preciso que Jesus lhes explique e eles estejam abertos a perceber que aquilo que eles sempre leram e interpretaram não devia ser lido e interpretado daquela maneira. O Jesus ressurreto, assim como aconteceu com aqueles discípulos em Lucas 24, acontece com a gente hoje. Só está aberto à devida compreensão aos olhos da fé. E aí a gente prossegue para o nosso último evangelho, que é o evangelho de João. No evangelho de João, a ênfase está na criação e na nova criação. Logo na abertura a gente tem afirmações bruscas, afirmações que chamam a nossa atenção de uma maneira muito particular. Diferente do início mais biográfico de Mateus, Marcos e Lucas, João já coloca que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele traz ecos de Gênesis, da criação do Deus que fez todas as coisas, e vai associar essa palavra por meio da qual Deus criou todas as coisas ao próprio Cristo. E ele também traz ecos do Êxodo, quando ele fala que esse verbo habitou entre nós, de forma semelhante como Deus habitou no meio do seu povo. A palavra ali, que de uma forma mais literal é tabernaculou, ou seja, armou a sua tenda lá no Êxodo para que sua glória habitasse no meio do povo. Esse Deus, que é a palavra, ele habitou entre nós em Cristo Jesus. A encarnação é o meio pelo qual a criação e o povo de Israel atingem o seu propósito. Mas é um pouco decepcionante que logo depois João fala que o povo olhou na direção errada. Capítulo 1, versículo 11. Ainda assim, alguns o aceitaram, e esses que o aceitaram receberam o direito de se tornar filhos de Deus. Versículo 12. Essa tensão daqueles que creram e não creram atravessa todo o evangelho de João. Crer e não crer que Jesus é o Messias é um tema fundamental. João 1, 45 e 46. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. João 5, 39 e 40. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Essa constante tensão de Natanael que pergunta: será que alguma coisa pode vir boa a partir de Nazaré? E Jesus fala: vocês estudam e leem, mas vocês não querem crer em mim e vocês não querem crer nas próprias Escrituras que estão diante de vocês. As pessoas já possuíam uma visão bem cristalizada, bem sedimentada daquilo que deveria ser a era vindoura. E Jesus vive uma outra interpretação das Escrituras. E por meio dessa vivência e do seu ensino, ele demonstra que há outra interpretação nas mesmas profecias. Há um embate de visões das antigas Escrituras judaicas. Qual é a correta interpretação? De que maneira nós devemos ler e entender os profetas? Jesus insiste. Moisés escreveu a respeito do próprio Jesus. E isso é completamente inconcebível e inaceitável para muitos dos judeus contemporâneos de Jesus, e por isso ele é quase morto no momento de diálogo e de debate com aquelas pessoas que interpretavam as Escrituras de uma forma diferente. Mas o ponto culminante da história que João vai escrevendo é justamente a crucificação. E é o ponto culminante tanto para o Evangelho e, consequentemente, para a história de Israel, como também é culminante para a história de toda a criação. A história, o tempo transcorrido da criação divina encontra o seu ponto máximo na crucificação, esse paradoxo em que Jesus ele é condenado, Jesus é preso, Jesus é morto e por meio do seu sacrifício ele é entronizado.
Por meio do seu sacrifício, ele se torna rei. Esse ponto culminante e paradoxal é o ápice da história de Israel, é o ápice da história de toda a criação. Jesus é entronizado mediante a sua morte de cruz, e ali ele professa tetelestai, está consumado, está completo. A história ela foi completada nesse momento da crucificação, em que João deposita toda a sua expectativa e toda a sua atenção. A partir dali é que a nova criação ela pode começar, e é a partir da ressurreição que devidamente essa criação se inicia, e os discípulos são capacitados por meio do Espírito Santo, que é enviado a eles no Pentecostes, e essa boa notícia é proclamada a todas as nações, e essa nova criação começa a se estabelecer por meio desses que levam a palavra de Deus na ação em todas as nações. E com isso a gente fecha a ênfase que nós queríamos dar para os 4 evangelhos a respeito da história de Israel. Israel e a sua história é um elemento fundamental para a gente entender isso que eles estão nos chamando a atenção com tantos detalhes, com tantas ênfases diferentes, mas com tanta coerência. A história de Jesus necessariamente evoca a história de Israel. Não leia mais as falas, os embates, as curas, as parábolas em torno da vida de Jesus como se estivesse num vácuo histórico, ou como se isso não tivesse a ver com uma história em particular. Pois tem. Deus construiu a história de uma forma inesperada e de uma forma completamente surpreendente, de tal forma que Israel, num ponto de estagnação e possivelmente desesperança para muitas pessoas, sofre uma intervenção divina nada suave, inesperada, e que retoma o propósito que ele estabeleceu para Israel e, por meio de Israel, em Cristo Jesus, também para toda a humanidade. Deus foi fiel às suas promessas por meio da história de Israel. E quando nós entendemos todos esses fatores, a gente percebe que a história de Israel é também a história de Deus. É por isso que há grande importância em nós nos dedicarmos a compreender de que maneira a relação entre a história desse povo e aquilo que nós encontramos na vida do nosso Senhor Jesus. Eu espero que, por meio dessa reflexão e desses esclarecimentos a respeito do momento e da condição que os evangelistas compuseram os evangelhos, você possa ler de uma forma agora um pouco mais clara a história que eles também estão contando. Que o Senhor nos abençoe. Espero vocês no próximo domingo agora com a condição do professor Nelson para o nosso próximo capítulo. Um forte abraço a todos. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor, que Deus abençoe a vida e use como instrumento da sua glória nosso professor desta manhã. Obrigado pela vida, pela disponibilidade, que o Senhor esteja guardando, preservando, orientando e usando como veículo da glória do seu nome. Meus queridos irmãos, eu quero convidar a todos para nos acompanharem logo mais às 18 horas aqui em nosso canal. Ainda continuamos sem ajuntamento ali no nosso templo, né? O culto será transmitido pela internet. Vamos estar procurando transmitir o culto também pelo Facebook. Vamos tentar fazer essa transmissão pelo Facebook na noite de hoje, de modo que simultaneamente os irmãos poderão acompanhar tanto por nossa plataforma no YouTube, como também no Facebook, na página da nossa igreja. Precisamos que você esteja interagindo com as redes sociais da sua igreja, seja o Instagram, seja o Facebook, que você, meu irmão, minha irmã, possa estar entrando lá, deixando uma mensagem, deixando ali algo que possa edificar a vida das pessoas, seja um versículo, seja uma palavra de oração, uma palavra de bênção, que você seja instrumento de Deus para multiplicar formas de abençoar outras pessoas que têm acesso às nossas redes sociais. Tanto o Instagram como o Facebook são espaços por onde podemos propagar e elevar a nossa voz para chegar ao coração de outras pessoas. Então, quero convidar você para estar interagindo conosco nesses espaços também. Mais uma vez, eu conclamo você, meu irmão, para estar participando da nossa agenda de oração
para estar aí em nosso relógio de oração, para separar um tempo durante a semana para ir à igreja, ali na nossa sala, nosso plantão de oração. Nós temos ali uma sala preparada para receber qualquer irmão que ali chegar entre 8 da manhã e 17 horas. Você pode separar alguns minutos, ir ali, orar ao Senhor, concentrar-se no momento de leitura da palavra, buscar a face do Senhor. A nossa agenda semanal está ali disponível para você interceder por aqueles motivos e aqueles outros que certamente o Espírito Santo vai colocar em seu coração. Então eu convido você, interaja conosco também na nossa agenda, nossa pauta de oração, seja o relógio, seja o plantão, faça um bom uso da agenda semanal e que Deus, o Senhor, esteja ouvindo o clamor da igreja, a oração do seu povo e tendo misericórdia de nós. Logo mais à noite estaremos iniciando a nossa série no Profeta Menor, no livro de Jonas. Jonas é o livro que estaremos usando para a nossa reflexão desta noite. Quero convidar você para estar lendo, é um livro pequeno, 4 capítulos apenas, não é? E você pode ler numa sentada rapidinho ali e assim familiarizar-se com o conteúdo, com o texto do livro de Jonas, profeta ali do Antigo Testamento, um dos nossos profetas menores. E que Deus, na sua graça e misericórdia, faça uso da nossa vida para abençoar os irmãos na noite deste dia. Vamos orar e na sequência estaremos encerrando com mais um louvor ao Senhor. Pai, eu quero bendizer o teu nome, agradecer por esse tempo especial de estudo da palavra na manhã de hoje, colocar diante do Senhor também o culto logo mais à noite, que seja um momento, Pai, de edificação, de comunhão, que o Senhor esteja, meu Deus, visitando cada lar, confortando, fortalecendo, renovando o ânimo, o vigor dos teus filhos. Remove, Senhor, o espírito de medo, de ansiedade, de angústia, que porventura esteja pairando no coração dos teus filhos. E dá-nos a graça de esperar, de confiar no Senhor. Pai, eu peço a tua misericórdia sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Pai, coloca a tua mão e detém o espírito de morte que paira, Pai, sobre o nosso país. Detém, Senhor, esse vírus que está destruindo tantas vidas. Traz cura, restauração, arrependimento espiritual e salvação sobre esta nação. Pedimos a tua misericórdia para as nossas lideranças constituídas, tanto, ó Deus, no âmbito municipal, estadual como federal. Cada um daqueles que foram eleitos pelo povo para fazer a gestão, ó Deus, da cidade, do estado, do país. Que, ó Deus, o Senhor esteja iluminando-lhes o coração, trazendo-lhes o temor e ajudando-nos a saber dialogar, conversar, resolver suas diferenças pessoais, para que todas as ações sejam voltadas para o bem coletivo, para o bem da nossa nação. Rogamos a paz do Senhor, a unificação, que o Senhor remova o espírito de beligerância, de contenda, que tenha, ó Deus, permeado o coração de nossa gente. Que haja paz, que haja harmonia e que o Senhor use de misericórdia para conosco. Ouve o nosso clamor, aceita o nosso louvor e abençoa-nos, ó Pai, na manhã deste dia e logo mais à noite também, no culto da tua igreja. Seja com os nossos amigos, irmãos aqui em nossas páginas, que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que estão conectados conosco e que esta palavra chegue ao coração de tantas outras pessoas. Eu quero te bendizer e te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Continua conosco, encerrando aí com o louvor final e depois, às 18 horas, juntos novamente aqui neste mesmo canal. Fiquem na paz do Senhor Jesus.